Como é que a gente pode identificar as mentiras que são contadas no dia a dia pra gente? É a amiga que fala que a roupa ficou maravilhosa, é o vendedor que diz que é a última peça, essas coisas que acontecem corriqueiramente e que a gente fica em dúvida. Será que isso é espontâneo? Será que é isso mesmo? Será que não é? A verdade é que isso tá entre nós, é próprio do ser humano. Então, como é tão próprio do ser humano, é importante que a gente identifique, é importante que a gente saiba lidar com isso e possa se prevenir ou tratar quando acontecer. E aí, nessa intenção, eu fiz um vídeo com 5 dicas de como é que tu pode lidar ou perceber melhor as mentiras que acontecem no dia a dia. A primeira dica é: observa a pessoa, a comunicação como um todo. Observa o todo da comunicação. O que a pessoa fala e como ela fala, e compara as duas informações. Então, assim, às vezes a pessoa diz sim, assim. Sim, claro, adorei essa comida. Ou então a pessoa está contando uma história dizendo que viu algo e cobre os olhos, ou dizendo que ouviu algo e aí naquele momento vem uma coceira na orelha. Ou então, pois aí vê como é que as coisas são. E ela tá falando contigo, tá comunicando e obstrui, tapa a boca e dificulta a comunicação. Isso é um sinal de que alguma coisa aí não tá mandando muito bem. É um sinal de incongruência, como a gente chama. Porque se eu estou dizendo que eu estou vendo, eu vou mostrar os olhos e vou apontar os olhos. Tem gente que inclusive fala gesticulando aonde as coisas estão. Então, dependendo de como que a gente tá falando, a gente usa todos as nossas competências, todo o nosso corpo para ajudar na comunicação e não para atrapalhar. Então isso é um sinal de que pode ter algo errado aí. A segunda dica é: identifica os padrões. As pessoas têm um padrão de fala, elas falam de um jeito e normalmente elas falam sempre daquele jeito, é próprio, é natural da pessoa. Aí uma pessoa que fala muito alto, de repente começa a falar baixo. Uma pessoa que gesticula muito, de repente reduz a gesticulação. Uma pessoa que faz muito contato visual, de repente começa a desviar o olhar. Tu tem uma ideia de uma mudança de padrão. Opa, esse não é o padrão. Se isso acontece só num trecho específico da conversa, só num momento muito oportuno, só naquele assunto, é um sinal de atenção, é um sinal de que tu deve prestar atenção no que está acontecendo. Como eu já falei antes por aqui, não existe um sinal universal da mentira, né? Que nem o nariz do Pinóquio. Isso aí é só bonito nos filmes, nas séries e tal. Mas, quando a gente começa a reunir vários sinais, e aí eles estão alinhados, a gente pode ter uma ideia de que algo está acontecendo. E isso é prestar atenção nos padrões. E a terceira dica é: a verdade está estampada no rosto. Eu sei que essa aqui é uma dica difícil, porque requer muito treino, requer muita percepção, capacidade de percepção visual, mas é uma baita ferramenta. Se tu conseguir perceber aquelas microexpressões, que são expressões universais, qualquer povo, em qualquer contexto, eles conseguem exibir as mesmas, isso é do ser humano. Só que dura menos de um segundo, ele é muito rápido, é muito ligeiro. Então, tu precisa de uma capacidade, mas é uma ferramenta formidável para identificar incongruências. Aí a pessoa está te dizendo algo feliz e daqui a pouco vem uma microexpressão de tristeza, ou de raiva, ou, enfim, algo não anda bem nessa história. Há de se questionar. Não é uma mentira, não é um sinal definitivo, universal de mentira, mas é uma alerta de que algo não anda bem. As microexpressões, elas não conseguem ser, a gente não tem a capacidade de manipular elas, porque elas exigem musculaturas que são involuntárias, né? Então, mas o mentiroso que é profissional, né, o mentiroso que está premeditado ali para mentir, ele vai tentar encobrir. Então, assim, se ele está triste ou se ele está com raiva, ele vai tentar fazer aquele sorriso para disfarçar. E é isso, se tu estudou microexpressões, eu tenho aqui vídeos que mostram isso, tu vai saber que o sorriso, ele tem aqui os pés de galinha. Então, é diferente do sorriso social e do sorriso de alegria, que aí ele faz essa coisa aqui do lado, os pés de galinha aqui do lado, pela musculatura que é envolvida. E isso é involuntário, a pessoa realmente precisa estar feliz quando faz aquilo. Eu, por exemplo, gravando um vídeo de um assunto que eu gosto de falar, eu fico feliz, então eu consigo fazer. A quarta dica é: cuidado com as posturas e o senso comum.
Então, assim, braço cruzado, não sei o que, posição de não sei o que, cuidado, nem tudo é como é, nem tudo é preto e branco, o ser humano é bastante versátil e tem muitas combinações. Por exemplo, uma que é muito usada, o sujeito está olhando para longe, então ele está me enrolando. Não, ele pode estar só fazendo uma procura em alguma coisa que para ele é importante na memória, e a gente desfoca, a gente olha para longe. Aí começam os poréns. Aí tu faz uma pergunta muito simples, de algo muito banal, que seria muito fácil de responder no contexto da conversa, e aí a pessoa olha para longe. Meio complicado. Aí talvez valha a pena levantar um sinal de alerta. Algo aqui chama atenção. Porque se é fácil de responder, não precisa. Mas acontece, as pessoas têm as suas posturas, os seus tiques. Lembra lá que eu falei, olha como é que é os padrões dessa pessoa. Eventualmente vai ter gente que fala olhando para longe, porque fica mais fácil de ouvir. Para algumas pessoas isso é verdade. E ela distrai a visão para escutar melhor. Pode ser, pode não ser. Precisa questionar mais. É importante notar o padrão e cuidar com os preconceitos, com as coisas já que estão montadas, que nos vendem por aí. E a quinta dica é, lembra do contexto. O contexto impera nessas questões. Então, assim, vai fazer uma pergunta de algo sério, de algo que é tenso, de algo que, sabe? E aí tu cria um contexto que é cheio de brincadeira, cheio de piada, todo descontraído. A pessoa pode acabar se sentindo por algum motivo descontraída e aí falar, daqui a pouco larga uma ironia, e aí tu tá pronto para perceber isso ou não? Daqui a pouco ela fala a verdade, mas fala brincando, e tu tá pronto para perceber isso? Cuida do contexto que as coisas estão acontecendo, ou o contrário. Daqui a pouco tu pega o sujeito que é tímido ou que é inseguro, larga num contexto tenso, onde ele tem que responder algo que para ele já é difícil falar com gente. Imagina responder algo que é um pouco mais apertado. E aí ele tem que... Bom, aí ele vai te dar um monte de sinal de insegurança, de medo, vai tremer, vai suar frio. Então ele tá comprometido com o troço porque, olha aí, tá tremendo. Não, ele só tá num contexto que para ele é desafiador. Né? Então, assim, eu já tive casos de gente que, atendimento de PNL, aí tinha algum elemento na mesa que aquilo ali era um problema para a pessoa. E aí, e agora o que tu vai fazer, né? Sabe? E aquele elemento lembra não sei o que, tem uma âncora instalada, tem determinados, se tu não sabe o que é âncora, tem vídeos aqui explicando, mas enfim. E aí a pessoa, o que eu, sabe? Então, cuidado, observa o contexto, verifica se, de novo, os padrões de comportamento, os conflitos, esses são os mais importantes sinais. E cuidado com os contextos onde tu faz a pergunta, o jeito que tu faz a pergunta modifica e muito o tipo de resposta que tu vai obter. Então essas eram as 5 dicas que eu tinha para trazer. Me conta nos comentários se tu já conhecia alguma, se tu já usa isso, o que tu acha desse assunto. E um grande abraço e até o próximo vídeo.